Meus irmãos, que o Senhor seja gracioso conosco mais uma vez, derramando sua graça, sua bondade sobre nós enquanto fala o nosso coração por meio da sua palavra. Amém? Abramos a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 24 a 27. Estamos para finalizar o Sermão do Monte. O sermão em si finaliza hoje. No próximo sermão é só a resposta do povo ao sermão. Hoje, então, finalizamos com o último conteúdo ensinado por Jesus no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao 27. Mateus 7, de 24 a 27. Leamos a santa palavra do nosso Deus, que assim diz: Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deus os abençoe com a sua santa palavra. Oremos ao Senhor mais uma vez. Ó Deus Santo, obrigado pela palavra do Senhor, palavra viva, poderosa, eficaz, capaz de penetrar no mais profundo do nosso coração, no nosso íntimo, e discernir nossos pensamentos, nossas intenções, e guiar-nos, ó Deus, à verdade do Senhor. Ó Deus, pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, capacitando-nos, ó Deus, para que possamos entender, acolher e aplicar a verdade do Senhor às nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos cumprir o que se exige hoje de nós, que sejamos ouvintes e praticantes da palavra do Senhor, não somente ouvintes, ignorando que devemos obediência ao Senhor que fala ao nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, e conduz-nos em santa obediência à sua palavra e em honra ao seu santo nome. É no nome de Jesus, o teu Filho, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, quando eu era criança, e eu creio que você também, ouvi muito a história dos três porquinhos. E todos nós conhecemos bem a história de Pedrito, Palito e Palhaço. Eu achava Palhaço e Palito estúpidos por construírem casas com materiais que eles sabiam certamente que não seriam capazes de protegê-los contra o lobo mau. Eu admirava o Pedrito, porque ele fez a sua casa com tijolos, uma casa firme, uma casa que resistiu ao sopro malvado do lobo mau. É insensato essa história infantil, muito simples, mas ela nos ajuda a entender que é insensato construir de qualquer modo. Construir sem se preocupar com a estrutura, sem se preocupar com o material e especialmente sem se preocupar com o fundamento e o tipo de solo que esse fundamento está sendo lançado, sobre o qual construímos. Essa é uma ilustração bem conhecida e ignorada por muitos. É claro que, mesmo quando crianças, nós sabíamos qual casa iria prevalecer, qual resistiria. Mas essa verdade tem sido ignorada por muitos quando se trata da palavra de Deus. Aqui nós temos o encerramento do Sermão do Monte, e é um encerramento solene. Cristo não conclui aqui um sermão como normalmente os pregadores concluem, com uma oração e uma bênção, ou talvez com uma aplicação moral, com algum princípio ético. Não, ele termina aqui convocando ou confrontando os corações em relação ao ensinamento que ele acabara de dar para as multidões. É claro que nós temos que ter aqui em visão que Jesus, como rei, está ensinando a
a ética, a vida e a doutrina do reino. Como rei, ele ensinou sobre o caráter do cidadão do reino nas bem-aventuranças, sobre como esse cidadão do reino deve refletir a luz do Senhor no mundo e ser sal da terra, proclamando a verdade do Senhor e fazendo diferença onde está. Como esse cidadão deve obedecer à lei de Deus de coração, visto que nós quebramos a lei do Senhor, mesmo quando não a praticamos, só temos intenção. Ele mostra que o cidadão do reino dos céus precisa, então, obedecer à lei de Deus de coração. E agora, como rei, no final do sermão, é como se ele colocasse diante dos seus súditos e dissesse assim: eis aqui o que eu tinha para dizer, obedeçam. E é uma ordem solene. É o Rei dos Reis que está nos dizendo: eis aqui o que eu disse, obedeçam. E então ele mostra quais são as consequências de não obedecer o seu mandamento. O objetivo de Jesus aqui não era simplesmente informar a mente, não era simplesmente que as pessoas saíssem dali sabendo mais coisas a respeito de sua doutrina, mas que elas fossem confrontadas quanto à necessidade de obedecer à sua palavra, de obedecer a ele como Senhor. Essa parábola das duas casas e dos dois fundamentos, ela sela uma advertência que já vinha sendo dada por Jesus no capítulo 7. Ele fala de um caminho estreito e um caminho largo, uma porta estreita e uma porta larga, que dependendo de qual dos dois você escolher, o seu destino será determinado. Ou um destino eterno de glória, ou um destino eterno de perdição. Então é um alerta solene a respeito dos últimos dias, do último dia, de como nós devemos nos apresentar perante o Senhor. Também ele mostra depois a respeito dos falsos profetas, os falsos crentes, que aproximando-se daquele dia dizem: Senhor, mas em teu nome nós fizemos tais e tais coisas. E ele diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse sim é o que entra no reino dos céus. Logo, essa conclusão em forma de parábola está diretamente conectada a esse ensino que Jesus já vinha dando. Aqui ele mostra então como que os crentes ou os ouvintes deveriam responder à sua pregação, ao seu ensino, e de acordo com a resposta dada ao seu ensino, o destino daquela pessoa era definido ou estava definido. A pergunta final do sermão não deve ser: você ouviu? Talvez pudéssemos pensar que ele tinha dito tantas vezes, tinha feito tantas vezes essa afirmação ou essa pergunta, que talvez pudesse terminar o sermão perguntando novamente: ouviste o que foi dito? Ouviste o que foi dito? Agora cumpram. Não, aqui Jesus não faz essa pergunta: ouviram o que foi dito? Mas ele pergunta: sobre o que você está edificando? Sobre a minha palavra, sobre o meu ensino, ou sobre suas crenças, suas próprias convicções, seus próprios anseios, expectativas? Sobre o quê? Qual tem sido o fundamento da sua fé? Jesus então apresenta aqui 3 elementos muito importantes para a compreensão e a aplicação do Sermão do Monte. E no final ele mostra o resultado de compreender isso. Ele mostra, em primeiro lugar, ele fala em primeiro lugar dos ouvintes. E ele fala de 2 tipos de ouvintes das suas palavras. Também ele fala de fundamentos. E ele fala de 2 tipos de fundamentos em relação ao que ele ensinou. E por último ele fala de uma tempestade ou de tempestades que vêm sobre aquelas casas, sobre aqueles fundamentos. E por fim, o resultado que sobrevém dessa tempestade. Olhemos então em primeiro lugar para os ouvintes. O que Jesus diz a respeito dos ouvintes aqui? No verso 24 ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será como um homem prudente
que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse é o primeiro ouvinte. Alguém que ouviu as palavras de Cristo e as praticou. As tomou como verdadeiras, as recebeu com fé e as colocou em seu coração e obedeceu àquelas palavras. Ele diz, esse homem, essa pessoa, é como um homem que construiu a casa sobre um firme fundamento. Mas há um segundo ouvinte, no verso 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Aqui, então, há o segundo ouvinte. O segundo ouvinte é alguém que é insensato e construiu a sua fé, ou colocou a sua fé, sobre um fundamento abalável, sobre um fundamento que não tem firmeza, sobre um fundamento que é comparado com a areia. A diferença está não simplesmente no modo de ouvir, mas especialmente na resposta que se dá ao que se ouviu. Os dois ouviram a mesma coisa, dois tipos diferentes de ouvinte, mas uma única mensagem, um único ensino, a verdade do Senhor Jesus. Ambos foram confrontados pelo mesmo ensino, ambos receberam as mesmas verdades, ambos tiveram acesso ao mesmo ensino da graça salvadora, dos princípios do reino, e os dois respondem de forma diferente. Como eu disse, a diferença aqui é estabelecida não pelo modo como se ouve, mas pelo modo como se responde ao que se ouviu. O Senhor Jesus diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre um firme fundamento. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre um fundamento instável, sobre a areia. Aqui então, meus irmãos, o que Jesus nos ensina é que ouvir as palavras de Cristo implicam em uma grande responsabilidade. Sim, ouvir implica responsabilidade. Na linguagem de Jesus, ouvir sem obedecer é insensatez espiritual, e ouvir e obedecer é obediência, é sabedoria espiritual. E esse ensino ecoa o que as Escrituras ensinam, por exemplo, em Tiago 1:22, quando Tiago diz, tornai-vos praticantes da palavra de Deus e não meros ouvintes, não somente ouvintes. Nós devemos nos tornar operosos praticantes da palavra de Deus. Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Esta é a postura de alguém que ouve a Jesus Cristo com fé. O Senhor Jesus também disse em Lucas 6, no verso 46, o seguinte, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Porque vocês me ouvem, me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando. Ouvir a Cristo e não obedecê-lo é inútil. Na verdade, muito mais que inútil, é perigoso. Porque quanto mais verdade, quanto mais luz você recebe, mais responsável você se torna. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Quanto mais luz é dada, mais será cobrado de você. Por isso nós temos que tomar cuidado a respeito da forma como nós ouvimos o ensino de Cristo. Eu disse que um dia eu preciso repetir. A partir do ensino de Jesus, nós precisamos entender que é perigoso ouvir sermões bíblicos. Talvez você não entendeu, mas foi isso mesmo que eu disse. É perigoso ouvir sermões bíblicos. Se você não está disposto
a prestar a devida obediência às palavras ditas pelo pregador. Sendo essas palavras fiéis, sendo elas as palavras de Deus, sendo elas derivadas das Escrituras, com lealdade e fidelidade. Se você está ouvindo e não está disposto a obedecer, a sua vida está em perigo. Você é como um homem insensato que constrói uma casa sobre areia. Você não está colocando a sua vida sob o firme fundamento da fé, que é Jesus Cristo. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não querem me obedecer? Por que vocês continuam ouvindo e me ouvindo, se vocês não querem dar ouvidos às minhas palavras, não querem obedecer às minhas palavras? E assim nós precisamos tomar cuidado, porque assim como é uma bênção ouvir sermões bíblicos, quando o nosso coração está cheio de fé e pronto para a obediência, é perigoso ouvir sermões bíblicos quando nós não estamos prontos para obedecer. O pastor Richard Baxter disse o seguinte: cuidado com a maneira como ouves a palavra, pois a palavra ouvida e não praticada te levará como testemunha se levará como testemunha contra vós. A palavra ouvida e não obedecida se levará como testemunha contra você. Porque você ouviu tantas vezes os alertas solenes das Escrituras, que você se arrependesse, que você obedecesse à voz de Cristo, e você não obedeceu, então você está colocando a sua vida sob risco, em perigo. Boa teologia não substitui obediência. Você pode ser o crente mais afinado doutrinariamente, mas se a sua doutrina está aqui e ela não se transformou em prática, você então não é um bom crente. Você é o homem insensato que construiu a casa na areia. Um pregador uma certa vez disse que a luta mais difícil do homem travar é a luta de 2 palmos. E eu fiquei curioso para saber que luta de 2 palmos era essa. E ele disse que há exatamente 1 palmo da mente até a boca e 1 palmo da boca ao coração. Nós somos rápidos em trazer a palavra, a doutrina da mente para a boca, e nós professamos facilmente o que nós cremos, mas dificilmente internalizamos essa verdade ao ponto dela guiar a nossa vontade e as nossas decisões. E eu diria que talvez seja uma luta de 4 palmos, porque há uma dificuldade em trazer daqui para cá, e daqui até a palma da sua mão tem mais 2 palmos. E as mãos das Escrituras representam a prática, o fazer, o executar. Assim nós precisamos ter cuidado para colocar em prática a verdade que nós temos aprendido. Boa teologia nunca vai substituir obediência. A irmãzinha lá da roça, analfabeta, que não sabe definir as doutrinas bíblicas como você sabe, mas obedece a Cristo com sinceridade, com temor e com amor, é mais crente do que o melhor teólogo que sabe defender a boa doutrina, mas que não obedece às palavras de Cristo. Não tem nada a ver com saber teologia. Saber teologia é uma bênção, conhecer doutrina é uma maravilha, mas colocar em prática é essencial, é vital para a nossa vida. Frequentar cultos não equivale à firmeza espiritual. Quantos estão dentro da igreja, mas estão ausentes do corpo de Cristo? Não fazem parte do povo de Deus. A fé que jamais passou da audição. Somente ouve e diz que crê, mas não se resulta ou não se traduz em submissão à vontade de Cristo, em obediência às palavras do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E guardar os mandamentos do Senhor significa obedecê-los. E é isso que Jesus ensina aqui. Então,
Que tipo de homem você é? O homem que construiu a casa na rocha ou o homem que construiu a sua casa na areia? O homem que construiu a casa na rocha ouve as palavras de Cristo e as obedece. O homem que construiu a casa na areia ouve as mesmas palavras de Cristo, mas não as pratica, não as obedece. Jesus aprofunda o ensino e aprofunda, inclusive, o problema, mostra o problema de apenas ouvir e não obedecer, quando ele faz o contraste entre os dois fundamentos. Os dois fundamentos, a rocha e a areia. Aqui está o coração dessa parábola. Aqui está o cerne dessa parábola do Senhor Jesus Cristo. Externamente, talvez as duas casas poderiam ter até a mesma aparência. Você pode pegar a mesma planta, você pode pedir a um arquiteto que faça o desenho e pedir a um engenheiro que faça o cálculo estrutural, e um vai e constrói, preocupado com o cálculo do engenheiro, constrói a casa sobre um firme fundamento, e o outro vai sem a preocupação com o cálculo do engenheiro, preocupa-se apenas com a estética do arquiteto e com a modelagem da casa, e faz exatamente a mesma casa sem fundamento sobre um terreno arenoso. A mesma casa, o mesmo projeto, mas construídos em lugares diferentes. Uma construída no lugar certo, a outra construída no lugar errado. A diferença está no que não se vê, no fundamento. Geralmente as pessoas reclamam, e eu já vi isso acontecer várias vezes. Já gastei mais dinheiro nos fundamentos dessa casa do que eu vou gastar nas paredes. Que maravilha, tá ótimo, porque os fundamentos devem ser seguros para que as paredes possam resistir. Vai muito dinheiro escondido na terra até que uma casa fique no ponto de ser habitada. Uma casa segura. Tem muito dinheiro escondido no chão, nos fundamentos de uma casa de quem se preocupa com uma boa estrutura. E aqui a rocha é especialmente a obediência a Cristo e a sua palavra. A rocha não pode ser o esforço humano, a rocha não pode ser moralismo, esta rocha não pode ser tradição religiosa, essa rocha não pode ser simplesmente o que você pensa ou o que você crê a respeito da verdade, mas tem que ser a verdade como revelada nas Escrituras. A rocha é o próprio Cristo, recebido pela fé e obedecido na vida. É o próprio Cristo acolhido no coração pela fé e vivido na prática, obedecendo às suas santas palavras. A Escritura mesmo interpreta esse ensino de Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se nós olharmos bem, muitas vezes o ensino de Jesus pode se confundir com a própria pessoa, porque o ensino de Jesus reflete quem ele é, reflete o seu caráter, reflete a sua obra, reflete tudo o que ele é. Assim, nós acolhemos Cristo quando acolhemos também o seu ensino e obedecemos a sua palavra. Paulo também em Efésios capítulo 2:20 diz assim: edificados sobre Cristo a pedra angular. Cristo é a rocha sobre a qual a nossa fé é construída. O ensino de Cristo é a rocha sobre a qual a nossa fé é construída. E obedecer a Cristo e a sua palavra é colocar a nossa casa sobre a rocha. João Calvino afirma que edificar sobre Cristo
é não apenas professá-lo com os lábios, mas submeter-se à sua doutrina, para que ele governe toda a nossa vida. Tudo em nós é governado pela palavra de Cristo. E assim como a rocha que representa a obediência a Cristo e às suas palavras, a areia representa todo o fundamento alternativo que corresponde à desobediência a Cristo e à sua palavra. Religiosidade sem conversão, fé meramente emocional, confiança em experiências, cristianismo sem arrependimento, sem submissão ao Evangelho, sem submissão à palavra de Cristo, sem obediência. Tudo isso é areia. Calvino novamente orienta, dizendo: nada é mais comum do que muitos imaginarem que estão seguros enquanto constrói sobre a areia de uma fé morta. Cuidado para que você não esteja construindo a sua vida sobre a areia de uma fé morta, uma fé sem Cristo e uma fé sem suas palavras, sem as palavras de Cristo. Isso nem é fé. Em que você tem confiado? E para onde você tem ido para construir a sua vida, para colocar a sua vida? A sua segurança está em Cristo e em suas palavras ou em circunstâncias favoráveis? Fundamentos falsos só são percebidos quando a pressão vem. É sob o teste mais ferrenho que o fundamento é revelado. E é exatamente essa pressão que Jesus introduz ao falar agora sobre a tempestade. Ele diz no versos 25 e 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra ela, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Verso 27, a mesma chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. As duas casas enfrentaram a mesma tempestade. Exatamente a mesma tempestade. E Jesus faz questão de mostrar isso ao repetir as mesmas palavras. Se você ler no verso 25, e caiu a chuva, verso 27, e caiu a chuva. 25, transbordaram os rios. 27, transbordaram os rios. 25, sopraram os ventos. 27, sopraram os ventos. 25, deram com ímpeto contra aquela casa. 27, deram com ímpeto sobre aquela casa. As mesmas palavras para expressar que as duas casas foram submetidas à mesma tempestade. Mas o fundamento faz a diferença de como elas reagirão no meio da tempestade. As chuvas, os rios e os ventos, aqui temporariamente, representam tribulações, perseguições, tentações que sobrevêm sobre todos nós, e nós sabemos que essa é uma realidade na vida cristã. O Senhor Jesus mesmo nos alertou: no mundo tereis aflições. Então é certo, é garantido que nós, mesmo sendo crentes, passaremos por provações, passaremos por provas. A diferença está onde a nossa casa foi construída. A tempestade abalará ou não a nossa casa? Abalará ou não a nossa fé? A nossa obediência é a Cristo como Senhor, ou nós estamos apegados a outra coisa, a outro Senhor que não é Cristo? Mas temporalmente são essas coisas. Mas o teste final de onde nós construímos a nossa casa está no juízo no dia do Senhor. O juízo final será o teste definitivo para a nossa casa. Aqueles que construíram a sua casa na rocha, aqueles que estão fundamentados em Cristo e em sua palavra,
obedecendo à sua verdade, permanecerão firmes no dia do juízo e ouvirão o vinde benditos do meu Pai. Entrem para o gozo do seu Senhor. Mas aqueles que construíram a sua casa na areia, que não estão firmes em Cristo Jesus e no seu ensinamento, nos seus ensinos, ouvirão tristemente: apartai-vos de mim, malditos, porque eu jamais vos conheci. João Calvino interpreta assim. Ele diz que a chuva, os rios e ventos, Cristo está incluindo aqui todas as provações pelos quais os homens são tentados, ou pelas quais os homens passam como teste nesta vida. Mas elas são especialmente o último julgamento, no qual se manifestará plenamente quem edificou sobre o fundamento sólido, que é Cristo e o seu ensino. Crises serão realidade em nossas vidas enquanto vivemos essa terra. Provações virão sobre nós. E o dia do Senhor chegará também, o dia do juízo chegará para todos. E tanto nas crises desta vida, quanto no dia do Senhor, a nossa casa será testada, a nossa obediência a Cristo será provada. Estamos construídos sobre a rocha ou sobre a areia? E aí nós vamos perceber que as crises e o juízo final vão revelar o fundamento da nossa fé. De fato, crises não destroem a fé de ninguém. Crises só revelam se tinha fé ou não. Crises não destroem a fé do crente. Crentes verdadeiros não têm a sua fé destruída no meio da crise. A crise só serve para mostrar o fundamento da sua fé, para dizer se ele está firme em Cristo ou não, se ele obedece ou não. Da mesma forma, o que não está firme em Cristo. A crise revela se ele está firme, se ele está sob um firme fundamento ou não, se ele vai permanecer ou se ele vai cair. A pergunta que nós devemos fazer quando nós estamos no meio das crises, dos sofrimentos, não deve ser por que eu sofro, mas deve ser sobre que fundamento eu estou enquanto eu sofro. A pergunta não deve ser por que eu estou passando por tribulações, mas deve ser sobre que fundamento eu estou enquanto eu passo pelas tribulações. Nunca deve ser por que eu estou sofrendo tanto, mas deve ser onde eu estou. Onde eu estou, onde os meus pés estão firmados. Se é em Cristo, você pode ter certeza que você jamais será abalado. Jamais será abalado. Porque você tem um firme fundamento sustentando a sua casa, sustentando a sua fé. Mas principalmente você deve perguntar e preocupar-se com o dia do Senhor, o último dia, o dia do juízo. A sua pergunta deve ser: estarei firme no dia do Senhor? Prevalecerei no dia do Senhor? E se você está firmado em Cristo Jesus, você pode ter certeza que todos os que confiaram em Cristo, todos os que olharam para Ele com fé, jamais foram e jamais serão envergonhados. Mas os que não colocaram a sua confiança nele e não obedeceram às suas palavras, esses sim serão envergonhados no dia do juízo. Cairão como casa construída sobre a areia, porque não tem fundamento. A tempestade passa. E nessa vida, a tempestade passa e pode ser até um modo de Deus nos acordar. Talvez você construiu sua casa na areia, e aí então veio a tempestade, e você percebeu que a sua casa caiu. E Deus te dá, pela graça, a oportunidade de construir uma nova casa. E aí, de fato, você constrói a sua casa na rocha, em Cristo Jesus. E você vê a grande diferença que é. Enquanto a vida, você pode passar por essa experiência.
mas após a morte e no dia do juízo do Senhor não haverá mais essa oportunidade. O resultado será aquele que você deveria ter. Se você construiu a sua casa na rocha, você terá um resultado firme. Se você construiu a sua casa na areia, você terá um resultado como grande ruína, como o texto descreve, uma grande ruína. Os resultados são diferentes aqui. A casa sobre a rocha prevalece, a casa sobre a areia desaba. E Jesus enfatiza, a última palavra de Jesus é: e grande foi a sua ruína. Isso aponta para as consequências eternas, não somente para consequências temporais. E no texto anterior, nos versos anteriores, verso 23, você ouviu o que Jesus disse àqueles que disseram: Senhor, mas em teu nome, sem, no entanto, terem construído a sua casa na rocha. Jesus diz: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, nem sei quem você é. Não que Jesus não saiba, mas o que ele está dizendo: eu não tenho comunhão com vocês. Só entram no meu gozo eterno aqueles que têm comunhão comigo. E os que têm comunhão comigo obedecem a minha palavra. No Salmo 1, no verso 6, nós vimos o Senhor falando que fará diferença entre o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo prevalece e o caminho do ímpio perecerá. O ímpio constrói sua casa na areia. O justo constrói a sua casa na rocha. Pastor Thomas Watson escreveu o seguinte, falando sobre como o resultado final vai revelar o tipo de fé que você teve. Ele disse o seguinte: uma fé que não persevera até o fim nunca foi verdadeira no princípio. Se a fé abalar no fim, é porque ela não era verdadeira no princípio. Se a fé abalar no fim, é porque a casa foi construída sobre areia. O que nós vimos aqui, meus irmãos, é que na vida não há neutralidade espiritual. Ou você constrói para o bem, ou você constrói para o mal. Ou você constrói para a glória eterna, ou você constrói para a ruína eterna. Se você ouve e obedece às palavras de Cristo, você constrói para a vida eterna. Você constrói uma casa firme que durará para sempre, que te garantirá estar para sempre na presença do Senhor. Mas se você constrói sobre um fundamento falso, um fundamento abalável, a sua ruína será grande, a sua ruína será eterna. Não há neutralidade. Se você constrói um tipo de casa, você terá um resultado eterno. Se você constrói outro tipo de casa, terá outro tipo de resultado eterno. Hoje nós somos desafiados, depois de ouvirmos o Sermão do Monte, depois de ouvirmos diversas exposições sobre o Sermão do Monte, nós somos chamados a ouvir e obedecer às palavras de Cristo. Talvez de imediato nós lemos aqui e nós pensamos: eu sou aquele que construiu a casa sobre a rocha. Mas o ensino de Jesus é exatamente para confrontar o nosso coração, para que perguntemos se nós somos de fato o homem que construiu a casa na rocha, ou se nós estamos enganando a nós mesmos, tendo construído uma casa sob areia e enganados pela falsidade, pela hipocrisia, achamos que a nossa casa espiritual está bela, arrumada, porque nós temos prática religiosa, vocabulário religioso, frequência na igreja, uma série de coisas que crente faz. Só falta ser crente. Só falta estar firmado em Jesus Cristo. E quando vem a tempestade, eis a grande ruína, porque a fé não prevalece, a fé não permanece, porque está construído sobre um terreno falso. Hoje é tempo de um exame sincero.
E ao comermos a ceia do Senhor, nós seremos chamados ao autoexame. E Paulo também, em 2 Coríntios 13:5, nos chama: examinai-vos a vós mesmos. Nós somos chamados ao autoexame. Examinai o vosso fundamento. Peça uma perícia para examinar se o fundamento da sua casa é bom. Peça aquela perícia do Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E então guia-me pelo caminho eterno. Peça ao Espírito Santo que faça hoje essa perícia nos fundamentos da sua casa, da sua fé. Se a sua casa está construída sobre firme fundamento ou não. Se a sua casa está sobre a rocha ou sobre a areia. Peça que Ele faça essa sondagem para que você possa corrigir enquanto há tempo. Desfaça essa casa na areia. Derrube essa casa na areia. E procure urgentemente o solo firme da pessoa, da obra e das palavras de Jesus Cristo. E construa a sua fé sobre esse fundamento. Obedeça as palavras de Jesus. Creia nele e obedeça as palavras de Jesus. Porque este será o único fundamento que vai te segurar no dia do Senhor, no último dia. O chamado final de Jesus aqui é sério e simples. Jesus encerra o Sermão do Monte dizendo simplesmente: não basta ouvir-me, não basta admirar-me, é preciso obedecer-me. Ouvir atentamente e admirar as palavras de Jesus é inútil se você não estiver pronto a obedecê-lo. Então, a palavra de ordem é: obedeça as palavras de Cristo. Obedeça as palavras de Cristo. Eu me lembro que quando eu ouvi a história dos 3 porquinhos, como eu disse no início, geralmente as professoras, na contação de história, as professoras usam estratégias para tentar motivar as crianças a participarem da história. E ela perguntava e ela contava: então o palhaço coletou palha e construiu a sua casa com palha e capim. Vocês acham que essa casa vai cair quando o lobo vai ficar firme quando o lobo soprar? E as crianças geralmente gritavam e eu gritava junto: não! E então ela contava e o lobo soprava e a casa de palha caía. Depois ela ia para o palito. O palito coletou gravetos e construiu uma casa. E ela perguntava: e vocês acham que a casa do palito vai resistir ao sopro do lobo mau? E as crianças já sabiam: não! E o lobo soprava e a casa caía. E quando chegou no Pedrito, ela perguntava: vocês acham que a casa do Pedrito vai aguentar o sopro do lobo mau? Sim, com aquela animação. Sim, porque eles sabiam que era uma casa bem construída. Esse conto infantil mostra que até mesmo as crianças entendem que uma construção precária não pode resistir no dia mau. Que somente uma casa bem construída, bem fundamentada, pode permanecer de pé numa tempestade. Até uma criança entende que uma casa mal construída representa risco. Como adultos espirituais ignoram essa verdade eterna? Como nós ignoramos essa verdade eterna quando se trata da realidade espiritual? Que aqueles que não obedecem a Cristo estão construindo uma casa para cair. A segurança do crente só pode estar em Cristo. A segurança cristã está no Senhor.
A nossa segurança não está na ausência de tempestades. Tempestades virão. Nem no dia do juízo, a nossa segurança não estará em nada que nós fizemos. Ela estará no Senhor. Ela está em estarmos edificados sobre Cristo e sobre sua palavra. Ela está em estarmos firmes na fé viva que se manifesta em obediência a Cristo Jesus como Senhor. E nós estamos aqui diante do Rei. E o Rei está diante de nós como súditos, o Senhor Jesus. E Ele não está nos perguntando, vocês ouviram o que eu disse? Ele está nos chamando, obedeçam ao que eu disse. Obedeçam ao que vocês ouviram. Sejam obedientes a Cristo. Obedeçam às palavras do Senhor. Porque isto é de fato construir a casa sobre a rocha. Colocar a nossa fé, a nossa confiança em Cristo e obedecer às suas palavras. Isto é de fato estar sobre a rocha. Nós, como súditos do Rei, devemos estar agora diante do Senhor, prontos para obedecer e rogando que Ele nos conceda não apenas ouvidos atentos à sua voz, mas corações submissos às suas palavras, e que nós estejamos firmados na rocha eterna, prontos para encarar ou o dia da nossa morte ou o dia do juízo do Senhor, certos de que nós permaneceremos, porque a firmeza não está em nós, mas está naquele sobre o qual nós construímos a nossa casa. Cristo Jesus, o firme fundamento da nossa fé. Assim, nós diante do Rei prosseguimos, confiantes e obedientes, lutando pela fé evangélica, pelo Rei e pelo Reino, almejando a glória do nosso Senhor. E que a nossa casa permaneça firme no dia da tempestade e no dia do juízo, para a glória de Deus e para o nosso bem. Amém e amém. Vamos orar?